E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 22 até ao versículo 31. Vamos abrir a palavra de Deus, ler a palavra, deixar a palavra do Senhor falar aos nossos corações. Essa palavra mesmo diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para repreender, para exortar, para revelar as intenções mais profundas do coração. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão claras. Não há como esconder nada do Senhor nosso Deus. Por isso é que é difícil alguém ter comunhão com Deus e ter alguma coisa escondida. É muito difícil. Se você tem comunhão com Deus, você não tem como ter algo escondido. Se você tem algo escondido, então você não tem comunhão com Deus. Porque quando há realmente comunhão com Deus, queridos, não há nada escondido. Porque quando você se coloca lendo a palavra, quando você se coloca em oração, logo a palavra de Deus revela aquilo que está escondido em sua vida. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós verdadeiramente estamos com o Senhor, não há nada que consiga ficar escondido em nossos corações, em nossas vidas. Muitos problemas acontecem porque há coisas escondidas, e a nossa vida, ela deve ser vivida da seguinte forma: nada escondido e nada a esconder. Há uma frase de Jesus que me fascina, quando Jesus diz assim: o príncipe desse mundo está vindo, mas ele nada tem em mim. Não havia nada em Jesus que o inimigo pudesse pegar. Não havia nenhum fiapo, não havia nada na vida de Jesus que o inimigo pudesse pegar, porque não havia em Cristo Jesus nada escondido e não havia nada a esconder. Então, quando temos essa vida com a palavra, não há nada escondido, não há nada a esconder. Vamos abrir a Bíblia, já está aberta. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 22 ao 31. E disse aos seus discípulos. Interessante que o Senhor está fazendo aí uma conexão. Gente, agora com essas novas palavras é mais fácil falar, né? Conexão, né? O Senhor está fazendo uma conexão com o texto anterior. E se os irmãos repararem no texto anterior, alguém chega para Jesus com um problema financeiro sério, né? Alguém chega para o Senhor Jesus com problemas aí de herança, com problemas aí de dinheiro. O Senhor então fala sobre aquele homem louco, aquele homem que só vivia preocupado com o aqui e agora, e aproveitando esta situação, naturalmente uma situação de inquietação, de preocupação, o Senhor então começa e diz: e disse aos seus discípulos, aproveitando o exemplo anterior: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua estatura? Portanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não procureis, pois, o que haveis de
comer ou o que é vez de beber, e não andeis preocupados, porque a todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui nesta noite, e Senhor, nós queremos beber da tua palavra. Senhor, nós queremos que esta palavra se torne viva em nossos corações. Deus, eu peço agora que o Senhor ilumine, que o Senhor tire da nossa mente toda a preocupação, ó Deus, e que o nosso coração agora esteja preparado para receber a palavra. Deus, ministra, Deus, fale conosco, Deus, nos confronte com essa palavra, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Queridos, todos nós, creio eu, temos consciência de estarmos vivendo dias dos mais difíceis, não sei se são dos mais difíceis, mas dias muito difíceis, sem dúvida, da história da humanidade. E esses dias, essa dificuldade, ela começa realmente em função das mudanças ao nosso redor. Esse processo tão decantado, esse processo que todos nós conhecemos tão bem, esse processo de globalização, essa ideia de que o mundo agora é uma aldeia global, essa ideia de que não existem mais fronteiras, essa ideia de que nós estamos conectados permanentemente, com essa ênfase na qualidade, na produtividade, na competitividade, alterou radicalmente as relações entre as nações, entre as empresas, entre empregadores, entre empregados. Mudou tudo. Mudou tudo. Ninguém consegue entender mais esse mundo em que nós vivemos. Vejam, por exemplo, o conceito de emprego se alterou radicalmente. O que teremos daqui para frente é possibilidade de trabalho e não mais de emprego que dure por toda a vida. É por isso que hoje tanta gente corre para o emprego público. Sabe por quê? Porque a ideia é que você tenha um emprego para a vida toda, porque não tem mais. O conceito de emprego acabou no mundo em que nós vivemos hoje. Você, não sei se vocês, mas os pais de vocês, ou pessoas ligadas a vocês, sabem disso. A pessoa entrava numa empresa, ficava lá 40, 50 anos naquela empresa, se aposentava naquela empresa. Hoje não, você hoje pula de empresa em empresa o tempo inteiro, porque não tem mais emprego. O que existe, na verdade, é trabalho. Você consegue um trabalho aqui, um freelancer ali, e você vai de lá para cá, você tem às vezes 1, 2, 3, 4, 5 empregos, e você tenta de aqui, dali, tentar ganhar o seu salário, o seu pão de cada dia. A ideia e o que nós temos observado é que o valor real dos salários, ele tende a se achatar cada vez mais. Isso está acontecendo, o nível de exigência das empresas é cada vez maior, com centenas de candidatos na fila para ocupar o seu lugar. Na verdade, e esse é um problema sério, nós não somos mais pessoas, nós somos peças de uma engrenagem. E quando a gente se esgota, coloca o outro no lugar. E a vida continua. Então você hoje está no mercado de trabalho, você está numa empresa, você, na verdade, tiram de você todo o sangue, você tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar cada vez mais. Você se esgota, e quando você esgota e quando você não tem mais o que dar, tiram você, colocam o outro no lugar e a vida continua. E tantas pessoas vão ficando para trás, amarguradas, com problemas, com dificuldades. O espectro do desemprego, ele tem gerado crises, as mais diversas crises pessoais, saúde, as pessoas têm tido problemas, crises conjugais, crises familiares, crises sociais, crises espirituais. Hoje nós vivemos muitas crises, as pessoas tendem a viver crises na sua vida. Queridos, diante desse quadro,
preocupante, esse quadro que não é nada animador. É natural, é normal que muitas vezes nos sintamos preocupados, ansiosos e até mesmo angustiados. E esse é um quadro que nós vemos hoje muito claro no mundo dos nossos dias. No entanto, o Senhor Jesus, no texto que nós acabamos de ler, tem algo a nos dizer. O Senhor Jesus tem algo que pode nesta noite nos ajudar a enfrentar, a vencer toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade. Quero dizer a você nesta noite, você que está aqui, você que está conosco lá na internet, que é possível vencer e superar todas as crises ao nosso redor, se nós aprendermos e colocarmos em prática 3 lições preciosas que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler. A situação é difícil. O mundo caminha por situações difíceis. Nós todos acompanhamos, todos nós, através das mídias, acompanhamos as dificuldades. Há uma apreensão grande no ar. As pessoas vivem, de certa forma, apreensivas. É muito interessante. Nunca tivemos níveis de tecnologia como os de hoje, né? Aliás, saiu na coluna de um desses colunistas famosos de jornal, dizendo de uma igreja evangélica em que todo mundo usa iPad. E dizia lá então que naquela igreja o pastor diz: peguem seus iPads, não mais a Bíblia. O pessoal não carrega mais Bíblia, é bem pesada mesmo, né? Cada um carrega seu iPad e ele coloca lá. Nada contra isso não, daqui a pouco eu vou ter o meu também. Vou chegar lá daqui a alguns anos, né? Mas ali então, e todo mundo coloca lá o seu iPad e acompanha a mensagem. São maravilhas da tecnologia, nada contra tudo isso que aí está. Mas é interessante que quanto mais tecnologia, quanto mais conforto temos, mais apreensão as pessoas têm. Interessante isso, né? Hoje no boletim vocês têm aí uma reflexão sobre o inventor do iPad. E exatamente refletindo sobre isso. Ele pôde inventar tantas coisas, mas não pôde inventar a cura do seu próprio câncer. Porque isso só Jesus Cristo de Nazaré. Entenderam? Então nós vivemos hoje num mundo maravilhoso. Você compra uma televisão 3D, compra aqueles óculos e o negócio é fabuloso, né? Você entra na televisão, a televisão entra dentro de você. Então hoje é um negócio fantástico, né? Hoje, eu não sei, a gente às vezes fica imaginando o que será o mundo de amanhã. Já disse para vocês, isso vai ser possível. Daqui a pouco eu não vou precisar estar aqui. Aqui vai estar o meu halo. Aqui vai estar a minha imagem, mas vai ser uma imagem, não vou ser eu. Se você chegar aqui, vocês vão ver do jeito que me vem, mas se você vier aqui tocar em mim, o dedo entra. E você diz: ué, mas cadê ele? Eu estou em outro lugar, não é? Mas aqui vai estar o meu halo, não é? E vocês também não precisam estar aqui. E o halo de vocês vai estar aqui, né? Vai ser tudo cibernético. Então esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Com isso, inclusive, há possibilidades fantásticas também para o rei das trevas. Precisamos estar atentos a isso. Há possibilidade de sermos ludibriados, enganados. Mas, enfim, hoje as maravilhas da tecnologia estão aí, as engenhocas. Uma coisa que me impressiona muito é ver as crianças chegando, né? As crianças hoje chegam na igreja e elas não percebem ninguém, porque elas já chegam com aqueles aparelhinhos na mão, que eu nem entendo nada daquilo. O negócio tem 2 telas, joga na tela de cima, na tela de baixo, ele já vai dando encontrão em todo mundo, pisão em todo mundo, ele já vai, ele vai com aquele negócio. Eu acho que ele deve dormir também com aquele negócio. São as maravilhas que aí estão. Mas é interessante, irmãos, repararmos que, apesar de tudo isso, nós vivemos um ambiente de profunda inquietação. As pessoas vivem inquietas, as pessoas vivem nervosas, as pessoas vivem profundamente ansiosas. Somos uma sociedade de pessoas ansiosas. Somos uma sociedade de pessoas preocupadas. Parece que nunca se vendeu tanto psicotrópico, não sei se é o nome, mas tanto remédio para que a pessoa possa dormir, possa se acalmar. A pressão está sempre lá em cima, problemas de toda a sorte, porque esse é o mundo em que nós vivemos. Mas, para este mundo em que nós vivemos, o Senhor Jesus, Ele nos traz uma mensagem maravilhosa. E eu quero nessa noite compartilhá-la com você. Vivendo com tranquilidade.
no dia a dia. Irmãos, quando me deparei com esse tema, e quando eu se apagar aqui a luz fica melhor, e quando eu me deparei, quando eu estava meditando sobre ele, eu fiquei olhando esse tema, fiquei rindo. Eu fiquei rindo e fiquei pensando, os irmãos vão rir também quando eu colocar lá esse tema. E eles vão imediatamente olhar para mim e dizer, isso aí não é possível. Isso não é mais possível. Como é que alguém nos dias de hoje pode viver tranquilo no dia a dia? Eu quero dizer a vocês que é possível. É possível viver com tranquilidade no dia a dia. Mas como é possível? Se nós aprendermos e colocarmos em prática 3 ensinamentos de Jesus nesse texto. Naturalmente, o que Jesus falou nesse texto não foi apenas para aqueles discípulos, é para nós também. Essa palavra é para nós. É para nós que o Senhor diz, não andem ansiosos por coisa nenhuma. É possível? É possível. Como? Se nós aprendermos 3 lições que eu quero nessa noite compartilhar com você. Primeira lição, para viver uma vida tranquila no dia a dia, é necessário aprender uma primeira lição. Qual é ela? Confiar no cuidado de Deus. Nós precisamos, queridos, aprender ou reaprender a confiar no cuidado de Deus. Lá no texto ainda, veja o versículo 22. Disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Versículo 30, porque todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Primeira lição, primeiro ensinamento, eu preciso reaprender. Eu preciso aprender a confiar no cuidado do Senhor nosso Deus. E aí nós aprendemos que Deus, Ele pode cuidar muito bem das nossas questões mais pessoais. E eu quero lhes mostrar isso lá em 2 Reis. Abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 5. É lendo a Bíblia que nós vamos aprendendo. É lendo a Bíblia que o Espírito de Deus vai falando aos nossos corações. É lendo a Bíblia, aprendendo com a palavra, que nós vamos exercendo a nossa fé no Senhor. Confiar no cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus cuida mesmo das nossas questões pessoais. Talvez você seja uma daquelas pessoas que já me diz, pastor, Deus é tão grande, Deus é tão imenso, Deus vai se preocupar comigo? Deus não deve estar nem aí, Deus não deve nem saber que eu existo. Pior é que sabe, quer dizer, melhor é que Deus sabe que você existe. Abra lá em 2 Reis 21 a 5 e veja o que diz a palavra de Deus. Vale a pena dar um zoom aí nessa palavra do Senhor, né? É bom agora você aumentar aí o seu computador. Bota um zoom aí, coloca uma letra maior e preste atenção naquilo que diz a Bíblia. Naquele tempo, Ezequias ficou doente. Ezequias foi um rei de Israel e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Eu nunca vou querer que esse profeta vá na minha casa quando eu estiver doente. É o tipo de profecia que a gente foge dela, né? E é quando a gente abre a Bíblia, quando aqueles que querem saber a vontade de Deus abrindo a Bíblia, é interessante que quando cai no texto que não lhe agrada, você fecha e diz, abri errado, né? Abri errado. Foi assim, o Senhor mandou lá um profeta. Agora veja, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Esse virar o rosto para a parede é assim uma sinalização de desespero, de desânimo total que tomou a vida dele, e orou ao Senhor. E ele disse assim na sua oração, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. E olha o que Deus diz, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei,
daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Olhem que coisa linda, irmãos. Um homem. Deus manda dizer a esse homem, Ezequias, o rei, Deus manda dizer que ele vai morrer. Quando ele recebe essa palavra de Deus, ele fica tão chocado, ele fica triste, ele chora amargamente. E aí diz a palavra de Deus que o Senhor manda o profeta de volta e manda dizer o seguinte: olha, diga ao meu servo que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu o curarei, e daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Sabe o que aprendemos aqui, queridos? É que Deus, Ele se compadece das nossas fragilidades emocionais, das nossas fragilidades existenciais. O Senhor atende às nossas angústias, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Você sabia que Deus está atento àquilo que você está sentindo, àquilo que você está experimentando? O Senhor sabe o que vai no seu coração, como o Senhor sabia, o Senhor viu aquelas lágrimas, o Senhor viu a fragilidade emocional, o Senhor, Ele se compadeceu. Ele é Deus, mas Ele se compadeceu, Ele se compadece em você, Ele se compadece em mim, mas mais, queridos, Ele atende às nossas angústias. Por isso podemos confiar nele, porque Ele é um Deus próximo, Ele não é um Deus que está longe. Houve no passado uma teologia chamada deísmo, e os deístas ensinavam que Deus, se Ele criou o mundo, Ele foi para muito longe e deixou o mundo à sua própria sorte. Não é verdade. Deus está olhando agora para cada um de vocês. Deus está olhando para você aí. E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o seu coraçãozinho. Eu não posso vê-lo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo se há uma tristeza, se há um desânimo, se há alguma coisa que fizeram com você e você está aí tristinho ou tristinha. O Senhor está vendo. O Senhor não apenas vê, mas Ele se compadece. Ele sente junto conosco. Ele é tocado. Ele conhece a nossa fragilidade. Uma das coisas que mais me encantam na palavra de Deus é esse Deus maravilhoso, mas esse Deus que conhece a minha fragilidade. Ele sabe que você e eu somos frágeis. Ele conhece perfeitamente a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Então eu posso confiar no cuidado de Deus, porque Deus cuida mesmo. Ele se compadece, Ele está perto, Ele atende às nossas orações, Ele atende às nossas angústias. Quando Ezequias se volta para a parede, quando ele chora amargamente, quando ele desaba emocional, psicologicamente, quando ele entra num estado quase de desespero e angústia, o Senhor olha, o Senhor se compadece e o Senhor vem ao encontro de Ezequias através do profeta Isaías. Não é um Deus maravilhoso? É um Deus maravilhoso. É esse Deus que cuida de nós. Confie nele. Podemos confiar em Deus, porque Ele está próximo de nós. O Senhor conhece. Talvez você esteja aqui nesta noite pensando: Deus me abandonou, Deus não me ouve mais, Deus esqueceu de mim. Não é verdade, queridos, não é verdade. O Senhor é um Deus que se compadece, o Senhor é um Deus que atende, o Senhor é um Deus que está perto, o Senhor é um Deus que olha. Irmãos, é maravilhoso, e muitas vezes me pego pensando isso: como é que pode um Deus como o nosso Deus me conhecer, se preocupar comigo? Você sabia que Deus se preocupa com você? Você sabia? Você sabia que Deus está preocupado com você? Deus conhece o que vai no seu coração. Deus está vendo a sua luta, a sua dificuldade. O Senhor conhece. Se você tem sofrido, talvez no seu lar, na sua família, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas o Senhor sabe. Ele sabe. E se você está se sentindo frágil, se você está se sentindo para baixo, com dificuldade, o Senhor conhece. O Senhor está vendo isso. O Senhor está olhando para você.
E olha, mais do que isso, o Senhor vai atender a sua oração. Fale com Ele, coloque diante dele, o Senhor vai te ouvir, e o Senhor vai trazer uma resposta, a resposta que você precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabia que naquele instante, Ezequias precisava receber aquela palavra de cura, e o Senhor então chama seu profeta e diz: olha, volta lá, e diga para ele. Diga para ele que eu vi as lágrimas, diga para ele que eu ouvi a oração, e diga para ele que eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias ele vai estar lá no templo me adorando. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus em quem eu posso confiar. Esse é o Deus que cuida de mim. Ele cuida de mim. Esse é o Deus que cuida. Mas olha, podemos confiar no cuidado de Deus? Porque Deus cuida das nossas questões profissionais. Você sabia disso? Você sabia que Deus cuida também das nossas questões profissionais? Eu quero lhes mostrar um texto maravilhoso. Abra a sua Bíblia lá em Números capítulo 12, versículos 4. E eu quero lhes mostrar algo maravilhoso nesse texto. Como Deus cuida de nossas questões profissionais. Nossas questões profissionais. Abra lá, abriu? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, era uma mulher africana. Será que o Senhor, aí eles vão dizer, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Aí na sua Bíblia diz o quê? Manso, né? Muito manso, muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3, e os 3 foram para lá. Esse texto é muito interessante, sabe por quê? Porque Miriam e Arão tentaram puxar o tapete de Moisés. Moisés era o líder. Moisés era o líder levantado por Deus. Mas ele fez alguma coisa que desagradou a Miriam e Arão, que se achavam também no direito de ter a sua liderança. E quando eles fizeram isso, eles começaram a criticar a liderança de Moisés e começaram a se levantar contra a liderança de Moisés. Só que o Senhor ouviu e o Senhor interveio. E Deus operou de uma forma extraordinária, porque Deus cuida das nossas questões. Ele nos livra em meio às críticas, em meio às perseguições. Você vai ser perseguido no seu trabalho, você vai sofrer críticas como Moisés, mas o Senhor nos livra. Mais ainda, o Senhor nos sustenta em meio às injustiças, em meio às decepções que sofremos no dia a dia. Quantos de vocês aqui nessa noite estão sofrendo críticas, perseguições no seu trabalho? Quantos de vocês estão sofrendo injustiças, decepções que acontecem, promoções erradas, aquele indivíduo lá que fica sempre falando que não deve, ele é promovido, você fica para trás, e aí essas coisas doem no nosso coração, mas Deus vem, Deus intervém, e podemos confiar no cuidado de Deus. Sabe o que me impressiona nesse texto? É que Moisés podia imaginar que qualquer pessoa poderia se levantar contra a sua liderança, menos a irmã e o irmão. Não é verdade? Ou qualquer outra pessoa. Mas foi exatamente os dois que se levantaram contra ele. Irmãos, às vezes de onde menos esperamos, as pessoas se levantam contra nós. Às vezes você arruma emprego para alguém. Você leva alguém para a sua empresa. É essa pessoa que vai tentar puxar o seu tapete. É essa pessoa que vai tentar acabar com você dentro da empresa. É essa pessoa que vai começar a difamar você. É essa pessoa que vai começar a levantar questões contra você. Às vezes um amigo, às vezes você tem lá o seu amigo, a sua amiga, enfim, que é um colega de trabalho. E às vezes você descobre que é essa pessoa que está se levantando contra você. Mas olha, querido, não fique apreensivo, não fique desesperado, não entre em transe, confie no cuidado de Deus. Quando Moisés soube que estavam havendo problemas, o que Moisés fez? Ele se ajoelhou diante de Deus, ele confiou no cuidado de Deus, ele confiou, ele entregou ao Senhor aquela situação. E o que aconteceu, irmãos? O Senhor veio, o Senhor marcou uma reunião, o Senhor chamou os 3 naquela reunião, os 3 foram na reunião, e naquela reunião
O texto continua, depois vocês podem ver, naquela reunião que Deus marcou, que Deus dirigiu, o Senhor veio, os 13 estão lá, Deus chegou e Deus disse assim: com qualquer pessoa eu falo através de sonhos e visões, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. E aí Deus pergunta aos dois: como é que vocês tiveram coragem? Traduzindo seria assim: como é que vocês tiveram a cara de pau de se levantar contra o meu servo Moisés? No que Deus falou isso, sabe o que aconteceu com Miriam? A lepra começou a estourar na testa dela. Quando Arão viu isso, ficou apavorado, que pensou que ia acontecer também com ele. E aí sabe o que aconteceu? Moisés teve que orar para que Deus curasse a sua irmã e eles pudessem seguir o seu caminho. Queridos, nós precisamos aprender isso, a confiar no cuidado de Deus. Você não precisa, muitas vezes, se levantar para fazer coisa nenhuma. O que Moisés fez não foi se levantar. O que Moisés fez foi se ajoelhar diante de Deus. Ele entregou ao Senhor. E quando nós entregamos ao Senhor as nossas questões profissionais, o Senhor nos livra, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá a vitória para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Por isso podemos viver uma vida de tranquilidade. Por quê? Porque eu confio, eu descanso no cuidado de Deus. E fulano está fazendo lá um negócio contra você. O Senhor está vendo. Há um detalhe nesse texto aí que vocês... Está com o texto ainda aberto? Quando diz lá no texto, olha lá o texto. Diz lá que Moisés e Arão falaram isso. E quando acaba de dizer que eles falaram isso, diz assim: Deus o... Quem não está ouvindo sou eu. Deus o ouviu, exatamente. Deus ouviu. Eles falaram isto em segredo. Eles falaram isso entre eles. É um complô. Eles falaram isso lá num lugar fechado ou numa tenda. Mas o que é que aconteceu? Eles falaram, mas o Senhor ouviu. Alguém mandou e-mail para você e disse: olha, tem alguém lá fazendo alguma coisa contra você na empresa. Aí você já fica todo encrespado, já dispara e-mail para lá, e-mail para cá, já faz. Meu irmão, não precisa fazer nada disso. Sabe por quê? O Senhor o ouviu. O Senhor ouviu. E o Senhor vai tomar as medidas necessárias. O Senhor vai tomar as medidas necessárias. E você ainda vai ter que orar por esse camarada ou essa camarada para que Deus tenha misericórdia, para que a lepra não venha. Você vai ter que orar por ele, por ela. Então é por isso que eu posso viver tranquilo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor cuida da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida familiar. O Senhor está cuidando. Ele está cuidando de mim. Ih, rapaz, cuidado, olha, fizeram lá uma reunião, e é uma reunião lá para desestabilizar você. E daí? Fizeram reunião, mas aquilo que disserem lá, eu não vou ouvir, mas Deus vai ouvir. E Deus vai intervir. Ele não apenas ouve, mas ele intervém. Eles fizeram lá o complô contra a Moisés. O Senhor o ouviu e o Senhor marcou uma reunião. Vocês já pensaram? Recebeu o e-mail do Senhor Deus. O e-mail lá, você abre o e-mail do céu. E-mail do céu, o e-mail do Senhor Deus convocando a turma toda para uma reunião na sala tal, a reunião com o Senhor Deus. Quando você chega, Deus na reunião, e Deus fala, e Deus intervém. Deus cuida das nossas questões profissionais. Ele nos livra em meio a críticas, em meio a perseguições. Ele nos sustenta em meio a injustiças, a decepções. Podemos confiar no cuidado de Deus. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite enfrentando alguma dificuldade, alguma questão pessoal, alguma questão familiar, alguma questão conjugal, alguma questão profissional, mas você pode viver tranquilo se você confia no cuidado de Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mas você não está apavorado, não? Não. Mas por que não? Porque Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Eu tenho a certeza de que o Senhor cuida de mim. Quando nós temos essa certeza e quando nós confiamos no cuidado de Deus, podemos ter tranquilidade no nosso dia a dia. Mas olha, para viver uma vida de tranquilidade no dia a dia, é preciso aprender a segunda lição do texto. E a segunda lição do texto é esta: descansar no suprimento de Deus. Descansar no suprimento de Deus. Lá em Lucas 12, versículos 24 a 27, o Senhor fala com uma linguagem muito interessante. Ele diz: considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam. Essa ave era muito comum lá, ainda é lá na Palestina, né? Mas considerai as aves, que não semeiam, não ceifam, não têm despensa, não têm celeiros, contudo Deus as alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Depois Jesus diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Portanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, não fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. O Senhor aqui está ensinando o segundo princípio, que é descansar no cuidado de Deus. E eu posso descansar, eu posso descansar no suprimento de Deus por algumas razões. Não dá para colocar muitas, eu coloquei duas. Uma delas é esta, irmãos: Deus tem prazer em satisfazer os nossos sonhos e as nossas necessidades. Como é maravilhoso saber isso. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 11 a 17. É um texto maravilhoso. A gente precisa ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia nós vamos peneirando, nós vamos encontrando essas pérolas, nós vamos encontrando, e esses textos vão falando ao nosso coração. Irmãos, a cada dia eu fico impressionado com a palavra de Deus. A cada dia esses textos, estes e outros textos, eles vão enchendo o meu coração, sustentando a minha vida. Olha que texto tremendo. 2 Reis 4, 11 a 17. Preste atenção. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Na verdade, o contexto é que Eliseu sempre ia nesta aldeiazinha, e havia nessa aldeia uma mulher, e essa mulher então respeitava muito o profeta, e ela fez um quartinho para o profeta ficar. E naturalmente Eliseu gostava muito de ficar naquele quartinho. Ela colocou uma cama, colocou lá um candeeiro, uma mesinha, e ali ele então descansava. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Esta mulher, ela tinha um sonho. Qual era o sonho dela? Era ter um filho. Mas ela não contou para ninguém. Ela não contou o sonho para ninguém. Ela guardou esse sonho no coração. A gente às vezes não precisa ficar contando para Deus e o mundo os nossos sonhos e o que vai no nosso coração. Ela acalentou o sonho de ter um filho. Mas o tempo passou, o marido foi envelhecendo e provavelmente ela pensou: acabou o filho. Aí um dia, o profeta que ia sempre, e ela via aquele profeta entrando na cidade,
Deus tocou o coração dela e ela falou com o marido e fizeram um quartinho para o profeta. E ali Deus começou a realizar o sonho dela. Quando ela fez o quartinho do profeta. Você está fazendo o quartinho do profeta para que Deus realize o seu sonho? E ela fez o quartinho com muito amor, com muito carinho. Ninguém sabia de nada. O profeta ficou tão feliz que o profeta disse: o que é que a gente pode fazer por essa mulher? Não é? Chamou, perguntou: você quer que a gente faça alguma coisa? Ela disse: não, está tudo bem. Ela não podia ter falado: olha, eu queria tanto ter um filho. Mas ela guardou. A pessoa sábia é a pessoa que guarda as coisas do coração. Um dos nossos problemas hoje é que a gente fala demais e guarda de menos. E ela guardou, ela tinha um sonho no coração. Aí o profeta ficou incomodado, chamou Geazi de novo: mas vem cá, o que a gente pode fazer? E aí Deus toca o coração de Geazi. Geazi diz: eu acho que ela gostaria de ter um filho. O marido é velho, o marido já é idoso, não pode mais ter filho, mas eu acho que ela é jovem, ela ainda é uma jovem, e eu acho que ela gostaria de ter um filho. Aí Deus confirma a palavra. Quando Deus confirma a palavra, Ele chama aquela mulher, e quando chama, Ele diz: daqui a um ano você vai ter um filho nos braços. Ela reage imediatamente: não me engane, não me iluda. Sabe por quê? Porque ela já tinha recebido tanta profetada. Ela estava cansada de profetada. Todo mundo que via dizia: não, você vai ter um filho, não, você vai ter um filho, e nunca do filho nascer. Exatamente como tem acontecido com você, né? Tem profetada, quanta profetada você tem recebido? Não, porque Deus vai dar um iate, Deus vai dar um carrão, Deus vai dar casa na barra, até hoje você está esperando. Deus vai dar um marido, até hoje você está esperando o marido, está esperando a esposa, está esperando tudo, porque não veio do Senhor. Não veio do Senhor. Quando vem do Senhor, é realizado. Mas Deus sabia que essa mulher, ela tinha um sonho guardado no seu coração. Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Que o nosso Deus é um Deus que tem prazer em satisfazer os nossos sonhos. E eu quero que você aprenda nessa noite que Deus nunca esquece os nossos sonhos mais íntimos e mais impossíveis. Deus nunca esquece. Anote isso no seu coração. Eu não sei quantos de vocês estão aqui nessa noite pensando assim: não tem mais jeito. Construa o quartinho do profeta. Construa o quartinho do profeta. Irmãos, Deus começa a trabalhar na nossa vida, é uma coisa maravilhosa. A gente não sabe, a gente não imagina. Irmãos, as coisas de Deus não funcionam por interesse. As coisas de Deus não funcionam com barganha. É isso que o povo de Deus precisa aprender. Essa história de dar 1.000 para receber 10.000, isso não é Bíblia, gente. Isso é coisa de homem. Isso é para encher a igreja e para encher bolso, pastor. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus não atende pessoas interesseiras. Vejam essa mulher. Essa mulher, vem lá o profeta: o que é que você quer que se faça por você? Ela diz: nada, eu tenho tudo, eu estou feliz, eu tenho tudo. Ela agradecia a Deus, ela agradecia ao Senhor, e o profeta ficou incomodado com aquela resposta. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nunca esquece os nossos sonhos. Ele nunca esquece de nós. Se há um sonho, saiba que o Senhor tem poder para realizá-lo. Talvez você esteja me olhando e dizendo assim: mas quando é que Deus vai? Eu não sei. Eu não sei quando Deus vai. Essa moça, na verdade, já é uma senhora, mas não tão idosa, o marido mais idoso, provavelmente ela pensou: não tem mais jeito. E ela já tinha se conformado com isso. Mas Deus conhecia aquele sonho. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor não deixa nossos sonhos para trás. O Senhor nunca esquece os nossos sonhos mais íntimos, os nossos sonhos impossíveis. E eu creio que nessa noite o Senhor está falando com você. Você que tem um sonho impossível, e o Senhor está dizendo: eu vou realizá-lo. E talvez você esteja me olhando e dizendo assim: pastor, não minta, pastor. Pastor, não vem com profetada, não. Não estou dando profetada a ninguém. Mas eu estou dizendo que nesta noite, o Senhor, através da palavra, Ele revela essa verdade. Ele nunca esquece os nossos sonhos mais íntimos. Talvez essa mulher tenha pensado assim: mas quem sou eu para Deus pensar em mim? Quem sou eu para Deus pensar no meu sonho de ter um filho? Deus estava olhando para ela o tempo todo. E no tempo certo,
no tempo de Deus, depois que ela construiu a casa do profeta. Lembra desse detalhe, esse detalhe faz toda a diferença. Ela construiu aquele quartinho. Na verdade, a construção daquele quartinho é a sinalização de que esta mulher tinha o coração na obra do Senhor. Ela tinha o coração na obra do Senhor, e Deus nunca esqueceu dela, assim como Deus nunca esquece das nossas necessidades mais prementes. Quero dizer a você que o Senhor vai realizar. O Senhor vai realizar esse sonho, e o Senhor vai suprir, Ele vai suprir a sua necessidade. Pode estar certo disso. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Receba essa palavra, é para você nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus tem prazer. Aprendemos isso, mas olha, há uma outra lição preciosíssima. É que Deus tem poder para realizar os nossos sonhos. Ele não apenas tem prazer em nos satisfazer, mas Ele tem poder para realizar os nossos sonhos. E o poder de Deus é tremendo. Quero mostrar isso na Bíblia. Abra lá, 2 Reis, capítulo 4. Ainda está aberto, eu acho, nesse capítulo 4. Mas agora veja os versículos 1 a 7. Precisamos ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, essa palavra fala conosco. Ela fala aos nossos corações, e nós começamos a aprender verdades benditas e verdades maravilhosas. Olha o que diz lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que eu temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos, como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos, antes deve ter pedido todas as vasilhas, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Queridos, nosso Deus, Ele não apenas tem prazer em satisfazer nossos sonhos, mas Ele tem poder para realizar os nossos sonhos. Então veja, aqui há um caso. Essa mulher, o marido havia morrido, ela estava um problema sério, ela deveria ter uma dívida, não tinha como pagar a dívida, e então os seus filhos iam ser levados como escravos. Ela vai ao profeta e ela pede a ajuda de Deus, e então o profeta lhe dá esta palavra, para que ela pedisse emprestadas vasilhas aos todos os vizinhos, e que ela pedisse muitas vasilhas, depois entrasse em casa, fechasse a porta para não haver publicidade, porque aquela era uma bênção de Deus para a vida dela. E ali então daquela vasilha o azeite não parava, ela ia enchendo e enchendo, e uma vasilha só, ela não parava, ela ia enchendo e enchendo e enchendo e enchendo, e o azeite não parava. Quando encheu a última vasilha, ela perguntou: cadê? Não tem mais? Disseram: não tem mais. O que aconteceu com o azeite? O azeite acabou. O azeite acabou, porque não tinha mais vasilha. A vasilha é a nossa fé. A vasilha é a nossa fé. Então, queridos, Deus tem poder para realizar todas as nossas necessidades. Mas aí há duas coisas que nós precisamos entender e aprender. Para que o Senhor realize, é necessário que cada um de nós viva uma vida de fidelidade e de temor ao Senhor. Queridos, Deus não abençoa o erro, Deus não abençoa o pecado. E nós precisamos crer no mover e no agir sobrenatural do Senhor. Eu fico pensando, pensa comigo, quando o profeta falou, se essa mulher dissesse assim: esse negócio é estranho, como é que é? Eu vou pedir vasilhas vazias
né? Eu vou pedir vasilhas vazias, e eu vou chegar em casa, eu tenho lá um pouquinho de azeite, uma garrafa de azeite, vou pedir muitas garrafas de azeite, e eu vou daquela garrafa despejando, e o azeite vai dando. Negócio estranho. Esse negócio não vai funcionar, não. Já pensou se ela não tivesse pedido e ela tivesse, não, desse jeito as coisas não funcionam. Ela teria perdido a bênção. Mas esta mulher, ela cria no mover e no agir sobrenatural do Senhor. Queridos, vocês sabem por que é que nós vivemos intranquilos? Porque nós deixamos de crer no mover e no agir sobrenatural do Senhor. Nós não cremos mais. Nós hoje temos uma cabeça, quer dizer, uma mente secularizada. O que é a mente secularizada? É dominada pela razão. Nós não conseguimos mais crer nesse mover, nesse agir sobrenatural do Senhor. E muitas vezes o Senhor traz palavras ao nosso coração. Muitas vezes o Senhor nos dá direções. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós não cremos. Nós somos incrédulos. Nós somos crentes incrédulos. Nós hoje, essa geração é uma geração de crente incrédulo, e é por isso que nós não vemos o mover de Deus. O povo de Israel, houve um tempo em que eles tinham um problema sério. Eles diziam assim: Deus não age mais nos nossos dias como agiu no passado. A gente lê na Bíblia que Deus agiu, que Deus fez, mas nos nossos dias Deus não faz mais o que fazia no passado. Não fazia por quê? Por causa da incredulidade deles. Qual foi o lugar? Pegadinha de pastor. Qual foi o lugar onde Jesus não fez milagre nenhum quando esteve aqui na terra? Aonde foi? Na cidade na aldeiazinha de Nazaré. Por quê? A sua cidade natal. Por que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres? Por quê? Por causa da incredulidade deles, porque eles não criam no mover e no agir sobrenatural do Senhor. Eu quero dizer a você nesta noite, que Deus continua agindo de forma extraordinária e de forma sobrenatural. O Deus do passado é o Deus do presente. Deus não muda, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Este Deus que falou para esta mulher: pegue todas as vasilhas que você puder. Agora, ela pegou vasilha de menos. Ela pegou vasilha de menos. Esse é o nosso problema. A nossa fé é sempre bem pequenininha. E nós muitas vezes sofremos porque nós temos uma fé tão pequenininha. Nós não temos uma fé grande, uma fé grandiosa. É por isso que a nossa vida muitas vezes é uma vida pequena, é uma vida escassa, é uma vida cheia de problemas. Sabe por quê? Porque não tem vasilha. Não tem vasilha. O Senhor está dizendo: pegue todas as vasilhas, muita vasilha. E sabe o que acontece? Você fica com vergonha de pedir vasilha. Você fica com vergonha de pagar um mico de pedir vasilha. E você pensa: eu não vou pedir vasilha, eu não vou pagar esse mico. E aí você não paga o mico de pedir a vasilha. Você perde a bênção de Deus sobre a sua vida. O Senhor tem poder para realizar os nossos sonhos, os nossos anseios. Mas, igreja, nós precisamos entender isso. Primeiro eu preciso viver uma vida de fidelidade e temor. E depois eu preciso crer no mover e no agir sobrenatural do Senhor. E se você quer viver esta verdade, então você entregue a sua vida ao Senhor. E quando nós, irmãos, entendemos que Deus tem prazer em satisfazer os nossos sonhos, Deus tem poder em realizá-los, nós descansamos no suprimento de Deus. Está preocupado com o quê? Me fala, você está preocupado com o quê? Entregue ao Senhor e descanse no suprimento de Deus. Ah, pastor, lá em casa o azeite está acabando. Amém. Fala para o Senhor: Deus, o azeite está acabando. E Deus vai dar um jeito de trazer azeite novo para você. Deus está acabando alguma coisa. E o Senhor vai trazer. Às vezes está acabando o amor no relacionamento.
não é? Às vezes o amor está acabando, fala para o Senhor, e o Senhor vai trazer o quê? Vinho novo para o relacionamento. Oh, Senhor maravilhoso, esse nosso Deus é maravilhoso, e quando nós aprendemos a descansar no suprimento de Deus, vivemos uma vida o quê? Tranquila. No dia a dia, eu vivo tranquilo, porque eu sei que eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades e todos os meus sonhos, um Deus que me dá sempre muito mais abundantemente além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Deus vai sempre além. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, queridos, para vivermos uma vida com tranquilidade no dia a dia, essa é a proposta do Senhor, isso é possível de ser vivido. Há uma terceira lição que nós precisamos aprender, e a terceira lição é essa: priorizar o reino de Deus. Está lá no versículo 31. No versículo 31 diz lá: buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se nós queremos ter realmente uma vida tranquila no dia a dia, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Isso significa, sabe o quê? Significa separar tempo para buscar o Senhor do reino no nosso dia a dia. Há um texto que eu gosto, tenho aprendido com ele, Daniel 6, 10 e 11. Abra lá esse texto de Daniel. Vamos aprender na palavra de Deus. Um homem ocupado, um homem muito ocupado. Vocês conhecem, lembram da história de Daniel? Daniel era, na verdade, um primeiro-ministro, era um homem que estava abaixo do rei, tinha como sua responsabilidade cuidar dos negócios do reino. Mas veja o que diz a palavra: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda ao seu Deus. Daniel, ele tinha tranquilidade, porque ele priorizava o reino de Deus. Ele buscava ao Senhor. Queridos, separar tempo para meditar diariamente na palavra do Senhor, para estar diariamente aos pés do Senhor. Irmãos, não há como você resistir nos dias de hoje sem você estar na presença do Senhor. Se você acorda cedo e você liga a televisão, ali pelas 6 horas, que as primeiras notícias do dia, você já começa a ouvir aquelas notícias. É o acidente, é a explosão não sei aonde, é a polícia que está em tal lugar acontecendo o tiroteio, foi o acidente na Avenida Brasil, foi o bueiro que estourou, foi lá não sei aonde que teve uma porção de morte, foi o terremoto com o tsunami. Você já acorda e começa a receber todas essas notícias, e você já vai para o seu trabalho levando todas essas notícias, chega lá, e-mail para cá, e-mail para lá, telefonema daqui, telefonema dali, o dia vai passando, as coisas vão, e você chega no final do dia em casa, e a sua mulher ainda tem feliz ideia, e quando você abre a porta, fica aquele negócio: você precisa, pronto. Entornou o caldo, a briga começou, a separação vem, porque ninguém aguenta viver desse jeito. Essa é a nossa realidade. Por isso, irmãos, é fundamental priorizar o reino de Deus, senão a gente não vai aguentar. Vocês não vão aguentar, não. Vocês não vão aguentar, não dá para aguentar. Nós estamos sobrecarregados, nós estamos vivendo além das nossas possibilidades, nós não estamos aguentando mais a carga que está sendo colocada sobre nós. Por isso, irmãos, uma questão de sobrevivência. Era o caso de Daniel. Daniel era mais ou menos isso. Não havia tanta informação, mas Daniel, ele saía, era problema. O que é que Daniel fazia? Antes de sair de casa, ele já orava. Ao meio-dia, quando vinha almoçar, ele ia para o quarto e orava. Ele dizia: Deus me ajuda. Ali ele já colocava diante de Deus toda aquela manhã e pedia pela tarde.
E à noite eu se colocava diante de Deus e dizia: Senhor, obrigado por esse dia, me abençoa, Deus derrama graça, Deus abençoa a minha vida. Ele estava ali, ele lia a palavra de Deus, ouvia a palavra de Deus, e o Senhor ia trazendo tranquilidade. Quando nós fazemos o culto doméstico, sábado de manhã, o ambiente, o dia muda completamente. Irmãos, o dia que eu começo o dia na palavra e na oração, o dia é diferente. Se eu não faço isso, por isso hoje eu sou escravo. Eu hoje me tornei escravo de estar na presença do Senhor. Senão não sobrevivo, senão não tem jeito, senão eu piro. Já ouviu falar em gente pirada? Pastor pirado é pior ainda. Você já pensou pastor pirado? E tem pastor pirando. Um colega, um ex-aluno meu, há 2 anos atrás, estava no MEA. Encontraram lá e eu dizia assim: quem sou eu? Eu estou aonde? Ele pirou, porque não aguentou a pressão. A pressão é muito grande. Vocês e eu vivemos numa pressão que nós não suportamos. Nós não suportamos essa pressão. As pessoas estão... Vocês já perceberam quanta gente pirada tem aqui em Copacabana? Quanta gente doida? É um negócio impressionante. Você senta, você vai, de repente a pessoa começa a falar, não fala coisa com coisa, você olha assim, a pessoa, tadinha dela, ela está fora da realidade, porque é uma pressão. E se você, meu irmão, se você não ler a Bíblia, se você não estiver na presença de Deus, nós não vamos aguentar. Nós não aguentamos, gente. Nós vamos ficar irritados, nós começamos a ficar irados, nós começamos a dar respostas mal criadas, nós começamos a ser grossos uns com os outros, nós começamos a dar patada uns nos outros, nós começamos a brigar uns com os outros. A vida começa a ser um inferno, porque nos falta estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar diariamente aos pés do Senhor, nós precisamos meditar. Gente, isso é como antibiótico. Você tem que tomar os 7 dias, porque se não tomar, o negócio volta. Isso é prescrição médica, ou isso, ou o jeito em que você está vivendo, ou isso, ou você vai pirar, ou isso, ou você vai se desequilibrar. Não tem jeito de vivermos mais nesse mundo, se nós não tivermos tempo a sós com o Senhor, meditando na palavra, deixando Deus falar, estando aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, descarregando no Senhor. Não é melhor descarregar no Senhor do que no cônjuge? É melhor, não é? Não é melhor descarregar em Deus do que descarregar no seu colega lá de trabalho? Vocês já perceberam como são hoje as relações de trabalho? Eu sei que a minha mulher fala muito, não é? Aliás, às vezes enche a paciência de tanto que fala, mas como bom marido eu tenho que ficar lá ouvindo. E vou pegar e venho ouvindo no meu ouvido, buzinando o tempo todo. E eu feliz da vida: Senhor, abençoa o teu servo. Deus, aumenta o meu canal auricular para que eu possa ouvir. E fala, mas é uma benção, continue falando, é uma benção. E ela fala das colegas. Vocês já repararam como as pessoas estão? Você fala com a pessoa, ela te agride, ela te responde com 7 pedras. Você diz que é isso. E eu tenho ensinado a Esther: não seja a última gota que vai fazer o copo extravasar. Vocês precisam aprender isso. As pessoas hoje são copos que estão na boca. Então basta um pinguinho para transbordar. Se você for esse pingo, já era, meu irmão. Já era. Então eu não quero ser o último pingo, não. O copo está lá em cima, ou dou um jeito de abaixar esse negócio, entornar esse negócio, ou eu fujo. Porque às vezes você diz assim: mas eu não falei nada, e teve essa reação, é que o copo estava cheio. Você foi o pinguinho que faltava para fazer extravasar. Não seja esse pingo. Você que é profissional, você que atende público, fique atento a isso. As pessoas hoje estão com o copo cheio, estão a boca, elas estão por aqui. Se você faz alguma coisa, as pessoas estão à procura de alguém quem descarregar.
As pessoas estão à procura de alguém quem descarregar. E meu irmão, se você for essa pessoa, você tem que estar na unção. Aí tem que ser azeite mesmo. Aí não pode ser óleo não. Aí tem que ser na unção do azeite. Porque quando descarregar, sai de baixo. Sai de baixo, que vai descarregar tudo, vai despejar o copo em cima de você. E aí, meu irmão, aí você tem que dizer: Deus, obrigado, manda mais, ô Deus, descarrega, ô Senhor, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E aí a pessoa fica calminha e tranquila, e você recebeu tudo aquilo. Entenderam que as pessoas estão procurando pessoas para descarregar, para descarregar. E eu fico impressionado. Às vezes eu estou na banca de jornal, estou lá, né, invisível. Alguém chega, né? Está vendo essa notícia? Eu já começo, estou vendo, sim senhor. Né? E eu já começo a sair ferido. Uma vez eu fui dar conversa com um cidadão desse, que lá começou a gritar, começou a juntar gente pensando que eu estava brigando com ele. Tinha nada a ver com aquela história. Que a pessoa se exalta, esse governo, aquela história. Calma, meu amigo, não tem nada a ver com isso não, olha. Então as pessoas estão procurando alguém para descarregar. E nós precisamos estar calmos. Você, minha irmã, vai ser em cima de você que seu marido pode descarregar. Então fique atento. Fique atento quando eu chego. Ou você, minha irmã, você, meu irmão, fique atento com ela. E ela vai ser a pessoa. A pessoa chega em casa daquele jeito. E quando a gente está por aqui, acontece um detalhe, eu vou dizer para vocês. Nós começamos a nos tornar implicantes. Você sabe o que é implicância? É quando a gente está por aqui. A gente quer desabafar. E aí você começa a implicar para que a pessoa te dê o pezinho necessário para você descarregar em cima dela. Então você precisa aprender. Você precisa aprender. Sabe onde é que a gente aprende isso? É lá na presença do Senhor. É lá na presença. É lá que a gente aprende tudo isso. Então, seu marido chega, começa a implicar. Cadê não sei o quê? Aí você diz, estava no quarto. E cadê não sei o quê? Não veio. Mas por que não veio? E começa aquela implicância. E começa a implicância. E daqui a pouco, desaba aquela tempestade. E você diz, meu Deus, eu não fiz coisa nenhuma. E aí você começa a chorar. Pastor, aí pensa aquela coisa toda lá, não é? Por quê? Porque nós não estamos buscando o Senhor. A gente hoje precisa andar tranquilo, precisa estar em paz, precisa desarmar. É mesmo, implicância. Porque quando você está lá, o Espírito de Deus começa a dizer assim: filho, você está muito importante. Se você está fazendo, está errado. Para de implicar com a minha serva, para de implicar com o meu filho. O Espírito Santo começa a trabalhar e a nossa vida começa a mudar. Priorizar o reino, irmãos, é separar tempo para testemunhar. Tempo para testemunhar. O tempo está chegando ao final, mas ainda quero ler esse texto com vocês. Esse texto é um texto que me impressiona. Daniel 4:27. Abra lá. Estamos chegando ao final. Daniel 4:27. Daniel 4:27. Quando esse texto é quando Nabucodonosor tem aquele sonho e Daniel interpreta o sonho porque ele vai virar bicho, ele vai virar animal, e ele virou animal. As unhas cresceram, o cabelo cresceu, ele teve lá uma pane mental e ele foi viver entre os animais. Mas quando Daniel interpreta esse sonho, olha o que Daniel diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Daniel separava tempo para testemunhar do Senhor. Olha que palavra que ele dá. Ele dá uma interpretação do sonho, mas Daniel aproveita aquela oportunidade para falar sério com o rei. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Esse era o problema de Nabucodonosor. Esse é o problema das pessoas ao nosso redor. Não dá, irmãos queridos, para colocar paninho quente. Não dá para nós, muitas vezes,
adularmos as pessoas. Renuncia aos teus pecados, renuncia à tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Priorizar o reino, irmãos, é separar um tempo para testemunhar do Senhor, como fazia Daniel, discernindo as oportunidades para testemunhar com sabedoria. Daniel percebeu que esse era o momento em que ele podia testemunhar, e aproveitando as oportunidades para confrontar em amor as pessoas com a palavra do Senhor. E Daniel aproveitou esta oportunidade, ele testemunhou e ele confrontou e disse: ó rei, se arrependa dos seus pecados. Ó rei, se quebrante agora diante de Deus. Rei, pare de fazer tanta maldade, pare de ser injusto, pare de ser corrupto e se converta agora ao Senhor. Essa foi a palavra, porque Daniel priorizava o reino de Deus. Irmãos, nós estamos perdendo essa oportunidade, a oportunidade de testemunhar. Irmãos, o testemunho não cabe a pastor, cabe a todos nós. Todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhos do Senhor. Esse ministério é para todos nós. O Senhor vai te dar oportunidade. As pessoas vão chegar, elas vão contar histórias em que você pode aproveitar para testemunhar com sabedoria, para confrontar em amor. Daniel falou isso não com raiva. Daniel não falou isso com raiva. Daniel falou isso cheio de amor. Rei, faça isso para que você não vire bicho, para que você não vire um animal, para que Deus tenha misericórdia de você. É por amor, é por amor. A gente tem que dizer às pessoas, vocês jovenzinhos têm que dizer: querido, não faça isso não, isso vai acabar com a sua vida. Não faça isso, isso vai acabar com a sua vida, isso vai destruir você, vai arrasar com você. Nós temos que dizer isso. Você irmã, você mulher, você tem que dizer para a sua colega: para de trair seu marido, para de andar nesse caminho, para de fazer isso. Não é por outra coisa a não ser por amor. Faça isso não. Salva teu casamento, volta para teu marido, volta para o teu marido, rápido, larga esse negócio que você está fazendo, larga essa aventura. Você, meu irmão, tem que falar para o seu colega: para de fazer esse negócio, você vai se dar mal, essa corrupção vai ser descoberta, esse negócio vai virar luz, a Polícia Federal vai bater na tua casa. Para com isso, camarada, para com isso, companheiro, para com esse negócio, não continua nisso não. Mas a gente hoje vê as coisas acontecendo. As pessoas até contam para a gente. Sabe o que acontece às vezes? Tipo assim, esse camarada posso estar bem, posso bem, eu estou mal. Caramba, o camarada está com 10 milhões, eu estou só com uma. Como é que pode? Esse cara está paquerando todas as meninas, eu vou lá na igreja perdendo meu tempo. Quando na verdade é a oportunidade de testemunhar, de chamar. Nunca em grupo. Chama a pessoa na tua sala. Chama na tua sala. Está falando com o irmão, ele fez exatamente isso. Ele era militar. É comandante. E ele soube lá do subordinado dele que estava metendo o pé na jaca. E ele o chamou. E ele disse: meu filho, eu estou sabendo que você está fazendo isso. Chefe, você precisa parar. Isso vai arruinar a sua vida. Volta para o seu lar. Volta para a sua casa. Volte. Não que eu volte para a prisão. Orou comigo. Eu vou orar com você. O Senhor vai te dar força. Volta para a tua casa. Volta para a tua família. Volta em nome de Jesus. Esse caminho é caminho de morte. Esse caminho é caminho de destruição. Volta. Irmãos, somos nós. Quem é que vai falar isso para as pessoas? Somos nós. Você está ouvindo lá. Você de repente está ouvindo lá a conversa. Não deve, mas às vezes não nem quer ouvir, mas a gente ouve a conversa. E aí você desinteressadamente você diz: olha, por acaso eu ouvi, foi por acaso mesmo. Eu ouvi essa conversa. Está acontecendo isso com você? Está acontecendo. Você sabe as consequências disso aqui. Você sabe o que vai acontecer com você.
irmãos, é confrontar em amor, não é com raiva não é me achando melhor do que ninguém, mas é com amor, porque eu sei a tragédia que é quando a gente envereda pelo caminho do pecado. Quando Daniel viu a situação, eu poderia ter simplesmente interpretado o sonho e deixado para lá. Não tem nada a ver com ele, o problema é dele, a vida é dele, faça o que ele quer. Não, Daniel aproveita e diz: rei, mas olha aqui, abandone essa vida, deixe de ser o pecador que o Senhor é, deixe de ser o malvado que o Senhor é. E Nabucodonosor, se vocês estudarem, foi um dos reis mais perversos que existiu. Um dos reis mais perversos, mau, foi diante desse homem, e Daniel confrontou com a palavra de Deus. Não percam a ousadia de confrontar as pessoas, os colegas. Eles estão do seu lado, às vezes desanimados, às vezes tristes, passando por dificuldades as mais difíceis. Chama na sua sala, chama no canto, vai para algum lugar, senta com aquela pessoa, confronta com a palavra de Deus, ministre a palavra do Senhor, priorize o reino de Deus. Porque se você salvar esta vida, salvar este lar, salvar esta família, salvar esse casamento, não tem coisa mais linda e mais maravilhosa. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, essa noite, creia, receba agora Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, porque para experimentar tudo isso nós precisamos de Jesus. Então, nessa noite, abra seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e aprenda a confiar no cuidado de Deus. Quem aprende a confiar no cuidado de Deus, quem tem Jesus e confia no cuidado de Deus, vive uma vida tranquila. Aprenda a descansar no suprimento de Deus. Quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, aprenda a descansar no suprimento de Deus. E quem descansa no suprimento de Deus, pode viver uma vida tranquila. Aprenda nessa noite a priorizar o reino de Deus. Quando nos convertemos a Jesus, quando nós aprendemos a priorizar o reino de Deus, então nós vivemos uma vida tranquila para a honra e glória de Deus. E que você possa viver então uma vida tranquila, uma vida feliz no seu dia a dia. Eu quero que você saiba, isso é possível. É possível se a gente confia no cuidado de Deus, se a gente confia no suprimento de Deus e se a gente prioriza o reino de Deus. Deus abençoe a sua decisão nesta noite. O desejo de Deus, desejo do coração do Pai, é que você saia daqui nesta noite realmente para viver uma vida tranquila. As coisas ainda estão aí. Amanhã é segunda-feira. Alguns de vocês não trabalham porque é dia do comerciário, mas talvez a maioria vá trabalhar. Os problemas estão lá. Você vai voltar daqui a pouco para casa. Daqui a pouco você está indo para a sua casa. Os problemas estão lá. As lutas estão lá. As dificuldades continuam. O que muda, na verdade, é que agora eu confio no cuidado de Deus. Eu descanso no suprimento de Deus. Eu priorizo o reino de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. E nós podemos viver. E sabe, aí começa uma espiral maravilhosa. É a espiral da virtude. Começa a espiral da virtude. Porque quando nós começamos a mudar para melhor, olha o que acontece. Quando nós começamos a mudar para melhor, tudo começa a mudar para melhor ao nosso redor. Quando nós começamos a mudar para melhor, tudo começa a mudar para melhor. Por exemplo, eu sou um camarada grossão. Eu chego em casa, manteiga. Não, manteiga não. Manteiga. Não, margarina não, manteiga. Eu chego em casa, uma manteiga derretida. Minha esposa está acostumada a chegar em casa daquele jeito que vocês sabem que homem é. Eu chego em casa, eu digo, filhinha, como vai? Ela olha para mim, não acredita. Inicialmente ela fica assim me olhando, assim, o que é que houve? Está querendo o quê? Etc e tal. Mas daqui a pouco eu chego na cozinha, eu dou um cheirinho no pescoço, eu digo, você quer ajuda?
Aí ela já pensa, a perna fica bamba, tem alguma coisa errada, né? Aí daqui a pouco eu levo um copo d'água no quarto e ela diz, esse homem mudou mesmo. No que ela acredita na minha mudança, ela começa a mudar também. Aí ela diz, querido, você quer aquele caldinho verde? Aí começa a troca de gentileza. Aí é que fica bom, gente. É quando começa a troca de gentileza. Sabe aquele negócio quando você vai com um amigo comer no restaurante e depois na hora da conta começa aquela briga? Não, deixa que eu pago. Não, quem paga sou eu. Ô garçom, se o senhor der para ele, vai brigar. Deixa comigo. E o garçom fica ali lá e fica aquela briga gostosa, é ou não é? Briga gostosa, né? Até que lá pelas tantas, é isso que começa a acontecer. É a espiral da virtude. Quando nós confiamos no cuidado de Deus, descansamos na provisão de Deus e priorizamos o reino, entramos nessa espiral. E quando nós entramos nessa espiral da virtude, tudo começa a mudar ao nosso redor. As coisas começam a mudar. Aquele filho que era meio cá, meio lá, e você chega e você dá um abraço e ele tenta sair e você o aperta, e você dá aquele apertão e você diz na orelha dele, filhão, papai te ama. Ele fica todo sem graça, mas ele vai nas nuvens, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. E aí tudo começa a mudar. É como ser tudo cinza e começar a ficar bonito. Oh, irmãos, é isso que Deus tem para você nessa noite. Vamos viver essa vida para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos terminar, porque já está na hora. É que eu ainda estou no horário antigo, irmãos. Eu ainda estou pregando nas 8h30, né? Eu ainda tinha gasto para ir até às 10, mas já são 9h30. Irmãos, esse horário de verão é triste. Sabe por quê? Porque a gente vive sempre atrasado. Nunca viu um negócio desse. Você, quando acordar amanhã e você abrir os olhos, você pensa que são 6 horas, já são 7 horas, meu irmão. E aqueles que acordam mais tarde, quando você abrir o olho, é meio-dia e você pensa que são 11 horas, né? Agora, aprendi uma coisa, lendo a Bíblia. Quem quer ficar rico tem que acordar cedo. Ninguém fica rico acordando tarde, não. Aprenda isso. Isso a gente aprende na Bíblia. A Bíblia é tremenda. Você quer ficar rico? Acorda cedo. Tem que acordar cedo. Quem acorda 10 horas da manhã, bom, a menos que você trabalhe por turno, aquele negócio todo, tem coisa, né? Agora, camarada que acorda 10 horas da manhã todo dia, você não vai enriquecer nunca, meu irmão. Você vai sempre ser o motorista de alguém. E tudo bem, se você quiser ser o meu, também vou aceitar, sem problema nenhum. Mas esse horário de verão é um problema. Quando a gente acorda, o dia já passou. Queridos, que Deus nos abençoe. Que nesta noite você possa confiar no cuidado de Deus, descansar na provisão de Deus, priorizar o reino de Deus. Saia daqui nesta noite para ser bênção onde você estiver. Seja bênção. Ore e diga a Deus, eu quero ser bênção. Onde eu estiver, eu quero ser bênção. Eu quero abençoar. Eu quero ser bênção. Eu quero abençoar. Havia um servo de Deus que as pessoas chegavam para ele e falavam assim, eu posso ficar pertinho de você? Deixa eu ficar um pouquinho pertinho de você. Você já pensou as pessoas dizendo para você, chegassem para você e dizem, posso ficar um pouquinho perto de você? Mas por quê? É bom demais. Deixa eu ficar um pouquinho. Deixa eu ficar um pouquinho. Já pensou se as pessoas começarem a dizer, deixa eu ficar um pouquinho perto de você? É bom demais estar perto de você. Que Deus nos abençoe. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Nós agradecemos a Tua palavra aqui pregada nessa noite. Eu peço agora que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor derrame a Sua graça sobre nós e que o Senhor nos leve abençoados e guardados pelo Senhor. Ajude-nos, Deus, a viver uma vida tranquila no nosso dia a dia. Deus, o Senhor sabe das lutas, das dificuldades, dos problemas, das decisões que temos que tomar. Deus, aqui está um grupo de irmãos, irmãs, jovens, moços, moças, com tantas responsabilidades, com tantos afazeres, ó Pai. Mas eu peço que o Senhor, nesta noite, nos ensine a tranquilizarmos nosso coração diante do Senhor.
Oh Senhor, nos ajude, por favor, nos ajude a descansar no seu cuidado, nos ajude, Senhor, a confiar no seu cuidado, a descansar na sua provisão, a priorizar o seu reino. Deus, nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos aqui nessa noite, para que possamos viver vidas tranquilas, abençoadas e abençoadoras. Deus, que as pessoas queiram ficar perto de nós por causa do Jesus que há na nossa vida, por causa desse perfume espiritual, que elas possam percebê-lo e desejá-lo nas suas vidas também. Deus, que por onde nós passarmos, esse perfume fique e as pessoas o desejem. É a nossa oração. Nos despeça agora da sua graça, leve-nos guardados ao nosso lar, nos livre, Senhor, das balas perdidas, dos sequestros, nos livre, Senhor, de doenças, de assaltos, de acidentes. Deus, nos livre de pessoas más, nos livre de todo perigo, de todo mal, de toda a cilada do inimigo, e nos dê uma semana abençoada. É a nossa oração em nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, curve a sua cabeça e faça uma oração antes de sair. Não saia já, faça uma oração, peça a direção de Deus, receba ainda o último golinho, o último pedacinho que Deus ainda tem para ministrar ao seu coração. Que Deus nos abençoe.